pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os poliedros, o que é cada um deles e como eles se classificam. Vamos lá? Então, antes da gente começar a falar sobre os poliedros, nós precisamos falar primeiramente sobre os sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? São figuras tridimensionais que são formadas a partir da união de vários polígonos. Dentro dos sólidos geométricos, nós temos dois grupos, os poliedros e os não poliedros. Os não poliedros, também chamados de corpos redondos, vamos colocar assim, são sólidos geométricos que possuem ao menos uma superfície não poligonal, ou seja, uma superfície curvilínea, uma superfície que seja arredondada, alguma coisa assim. Então, dentro dos corpos redondos, nós temos aí os mais conhecidos, são a esfera, o cilindro e o cone. Eles são obtidos através de quê? Através da rotação de alguma figura em torno do seu próprio eixo. Então, por exemplo, uma esfera, para você conseguir formar uma esfera a partir de uma figura plana, você deve, por exemplo, pegar uma folha, desenhar um semicírculo nessa folha, cortá-lo pela metade, cortá-lo lá, e depois rodá-lo. Fazendo essa rotação, então, nós encontramos uma esfera, certo? Para o cone, como que a gente forma o cone? Se você pegar um triângulo, cortado ao meio, e começar a girá-lo. Girando ele em torno do seu próprio eixo, nós encontramos um cone. E o cilindro, se você pegar um retângulo qualquer e girá-lo em torno de algum dos seus laterais, nós temos a formação de um cilindro. Tudo bem? Então essas aí são noções intuitivas de como nós formamos os corpos redondos, certo? Então, definindo o que é um poliedro agora então. Poliedro é todo sólido geométrico limitado por um número finito de polígonos, tais que, primeiro, dois polígonos não estão no mesmo plano, tá? Então, por exemplo, eu não consigo formar um poliedro, uma figura 3D, vamos colocar assim, de forma que dois lados dessa figura estejam no mesmo plano. Ah, mas como assim? Pensa, você vai formar uma caixa. Se você vai formar uma caixa, não tem como você colocar dois lados da caixa do mesmo jeito. Por exemplo, dois lados da caixa para baixo. Se você fizer dessa forma, então você não vai estar construindo um poliedro, certo? Segundo, cada lado de um polígono não pertence a mais que dois polígonos. Como assim? Eu tenho um polígono qualquer e quando eu faço a união desse polígono com outro polígono, nós formamos uma aresta, tá? Então essa aresta, ela vai ser a união de dois polígonos, também dos lados de dois polígonos. Então eu não consigo pegar dois polígonos, juntá-los e formar uma aresta, sem ter mais do que dois polígonos, por exemplo. Não consigo fazer isso. Não consigo pegar três polígonos, juntá-los e formá-los numa aresta, certo? Terceiro, as superfícies poligonais devem fechar um trecho do espaço, definindo uma região interior e uma região exterior a elas. Como assim? Pensa na questão da caixa. Se você fechar dois lados dessa caixa, você vai formar uma região interior e uma região exterior a esses dois lados, certo? Então, uma superfície poligonal, quando você fecha dois lados dele, você forma duas regiões, uma dentro e outra fora. E por último, a palavra poliedro vem do grego poli ou polis, que significa muitas, e edro significa face. Os poliedros foram estudados
aí por grandes filósofos da antiguidade, principalmente povos da Babilônia, povos do Egito e da Grécia, certo? Então, nessa figura nós temos aí alguns polígonos que compõem os poliedros, né? Por exemplo, nesse vermelhinho, podemos perceber que o polígono que forma esse poliedro é um triângulo. No amarelo, um quadrado. No laranjado, um pentágono. No verde, triângulo também. E no azul também é triângulo, certo? Então, para formar as faces, né, que a gente chama de um poliedro, nós utilizamos os seguintes polígonos, os mais conhecidos, na verdade, né? O triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono e assim sucessivamente. Dentro dos poliedros, nós temos uma classificação muito simples chamada de prismas. O que são prismas? Prismas são poliedros formados por duas bases paralelas e suas laterais possuem formato retangular. Então nós temos aí, 5 exemplos. O primeiro, prisma de base triangular. Como é isso? Perceba que a base dele é um triângulo, então o triângulo fica tanto em cima quanto embaixo, e os seus lados, as suas laterais, são retângulos. Próximo, esse laranjado. Prisma de base quadrada. Da mesma forma, tanto o topo quanto a base, embaixo, são quadrados. E os lados são formados por retângulos. Aí do lado, esse verdinho, prisma de base retangular. Retangular é como se fosse uma caixa de sapato, né? As bases, tanto a base quanto a tampa da caixa são retângulos e os lados da caixa também são retangulares. Prisma de base pentagonal. Nós temos então 2 pentágonos, um no topo e um na base, e os lados também retângulos. E o prisma de base hexagonal da mesma forma, 2 hexágonos e os lados retângulos. Perceba que todos eles, né, possuem essa segunda propriedade que está escrita aí. O nome é dado como o prisma mais o formato da base. Então nós temos prisma de base triangular, prisma de base quadrada, prisma de base retangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal e assim sucessivamente, certo? Além dos prismas, nós temos também as pirâmides. As pirâmides, elas possuem apenas uma base e as suas faces laterais são formadas por triângulos equiláteros. O que são, né? Então, as pirâmides são figuras geométricas aí formadas por lados triangulares e uma base diferenciada. Olha só, 4 exemplos. O primeiro, pirâmide de base triangular. Perceba que o nome é bem parecido com o de prisma. O que muda é só no começo. Ao invés de falar prisma, nós falamos sobre pirâmide. Então, pirâmide de base triangular. A base é um triângulo e os outros lados também são triângulos. Prisma de base quadrada. A base é um quadrado e os lados são triângulos. Perceba que essa pirâmide de base quadrada aí é super parecida com as mais famosas que nós temos, né? As famosas pirâmides de Kéops, do Egito. Pirâmide de base pentagonal. A base é um pentágono, os lados são triângulos. E por último, pirâmide de base hexagonal. A base é um hexágono e os lados também são triângulos. Os elementos então do poliedro. O poliedro ele tem alguns elementos importantíssimos. Nós temos as faces. O que são as faces? São os polígonos que compõem o poliedro. Por exemplo, nós falamos do prisma. Pense em um prisma de base triangular. Então as faces dele são 2 triângulos e 3 retângulos, né? Ou seja, a base e o topo são formatos de triângulo
e os lados são retângulos. Então essas são as faces. As arestas são os lados do polígono, ou seja, os segmentos de reta que unem as faces. Quando você vê uma figura geométrica tridimensional, você vê uma linhazinha separando, definindo cada lado. Essa linhazinha são as arestas. Vértices. Os vértices dos polígonos que o formam, ou seja, os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. O que é isso? São aqueles cantinhos, né? Por exemplo, pensa na caixa de sapato de novo. A caixa de sapato tem 8 cantinhos. Esses 8 cantinhos são os vértices. Temos também o ângulo diedro. O que é um ângulo diedro ou ângulo diedro? É um ângulo entre duas faces. Então, se eu tenho, por exemplo, uma parede e um chão, o encontro da parede com o chão forma um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo diedro. Ângulo poliédrico são quando as arestas que concorrem em um mesmo vértice formam um ângulo poliédrico. Nossa, professor, como assim? Pensa, o canto de duas paredes e o chão. Aquele cantinho lá forma esse ângulo, chamado de ângulo poliédrico. Tá? Então, é quando nós temos o encontro de 3 ou mais faces, certo? Diagonal de um poliedro convexo. Qualquer segmento entre dois vértices que não definam uma aresta ou a diagonal de uma face. Então, por exemplo, se eu quero saber a diagonal de um local, eu vou pegar a diagonal de um vértice lá embaixo e ligar até um vértice lá em cima, passando por dentro da figura toda, certo? E as diagonais das faces são as diagonais dos polígonos que formam as faces, né? Pensa numa parede de uma casa, se você ligar um canto ao outro, vai ser uma diagonal, certo? Os poliedros se classificam em duas formas: poliedros côncavos e poliedros convexos. O que é cada um deles? Os poliedros côncavos é quando nós conseguimos pensar da seguinte forma: eu tenho um poliedro qualquer, traço uma reta dentro dele, essa reta vai continuar dentro dele, certo? Agora, poliedro côncavo é quando traço uma reta, essa reta ela pode entrar no poliedro, sair do poliedro e entrar novamente no poliedro, tá? Então nós temos aí esses dois exemplos. Esse primeiro meio rosinha é um convexo. Perceba que a reta ela liga R e S e ela está toda pontilhada. Quando nós temos essa retinha pontilhada assim dentro de um poliedro, quer dizer que ela está realmente lá dentro. Agora, se ela não estiver pontilhada, quer dizer que ela já saiu, ela está fora desse poliedro. É o que acontece lá no exemplo roxo. Perceba, entre o R e o S está pontilhado, então, ou seja, está lá dentro. Entre o S e o T está reto, sem pontilhado nenhum, então ele está fora. E entre o T e o U está pontilhado de novo, ou seja, ele está lá dentro. O que aconteceu com essa reta então? Ela entrou, saiu e entrou de novo. Então, esse é um poliedro côncavo, certo? Os nomes dos poliedros são um pouco parecidos com os dos polígonos. Nós damos em relação à quantidade de faces que ele tem. Então aí nessa tabela nós temos alguns mais importantes. O de 4, 5, 6, 8, 12 e 20 faces, certo? A relação de Euler. Se escreve Euler, mas lemos Euler. O que a relação de Euler nos diz? Ela nos diz que em todo poliedro convexo, qualquer que seja o poliedro convexo, vale aquela relação lá, V menos F igual a A mais 2. O que é cada um deles? O V, a quantidade de vértices, o F, a quantidade de faces, o A, a quantidade de arestas do poliedro, certo?
E através disso nós conseguimos ver se esse poliedro é convexo ou não. Se um lado der diferente do outro, então esse poliedro não é convexo. Agora, se os dois lados derem iguais, então sim, ele é convexo. Alguns cálculos que nós podemos ter é o seguinte. Por exemplo, se você quer descobrir quantas arestas tem utilizando apenas a quantidade de faces, o formato das faces, nós calculamos da seguinte forma. 2 vezes a quantidade de arestas é igual 3 vezes a quantidade de faces triangulares, mais 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares, mais 5 vezes a quantidade de faces pentagonais e assim vai, tá? Por quê? 3 vezes F3 aí são 3 vezes a quantidade de faces triangulares. Triangular, o triângulo tem 3 lados, ou seja, ele pode formar aí 3 arestas. O 4 quadrilátero, 4 lados, então ele pode formar 4 arestas. E cada um desses outros aí, tá? Não precisa usar todos, né, na verdade. Usa só os que pedem. Vê? Olha esse exemplo. Determinar a quantidade de arestas de um polígono com 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Então eu até escrevi aí, ó. F3 é igual a 4 e F6 é igual a 4 também. O que quer dizer esse F3 e F6? F3 quer dizer faces triangulares e F6 faces hexagonais. Então, usando a nossa fórmula, 2 vezes a quantidade de arestas é igual 3 vezes a quantidade de faces triangulares mais 6 vezes a quantidade de faces hexagonais. Como a quantidade de faces triangulares é 4 e de hexagonais também é 4, então nós temos 2A igual a 3 vezes 4 mais 6 vezes 4. Calculando, 3 vezes 4, 12, 6 vezes 4, 24, somando os dois, 36. Então, se 2A é 36, então 36 dividido por 2, encontramos 18. Ou seja, esse polígono aí, formado por 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares, possui 18 arestas, certo? Então, pessoal, no nosso próximo vídeo nós vamos ver como que nós podemos encontrar a quantidade de vértices, certo? E mais algumas outras propriedades também dos poliedros. Beijos para vocês e até a próxima!